Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha irmã organizou a festa de aniversário, de casamento dos meus pais sem me convidar, porque eles não queriam que um fracasso disfuncional, como eu, estragasse tudo. Olá! Então, eu, com 24 anos, queridinha da casa, quem organizou tudo. Ela tem 22 anos e não tem nenhum diploma ou experiência, mas mesmo assim, meus pais investiram nela para que pudesse começar seu negócio de organização de eventos. Pelo que sei, ela foi contratada principalmente por amigos dos meus pais e alguns parentes para pequenos eventos ao longo do último ano. Então este foi seu primeiro evento importante. E ela me odeia. Sempre odiou. Obviamente ela não me convidou. Quando um dos meus primos, com quem tenho uma boa relação, me perguntou o que eu iria usar na festa, percebi que não tinha recebido nenhum convite. Ao confrontar meus pais sobre isso, eles disseram que os convites haviam sido enviados pela minha irmã, mas até mesmo eles concordaram que não seria uma boa ideia eu estar lá. No início, tentaram contornar o assunto e ser gentis, mas basicamente disseram que como eu tenho problemas de ansiedade, eu não merecia estar na festa. Naturalmente, fiquei muito chateada com isso, porque não é como se eu fosse estragar a festa por causa da minha ansiedade. Porém, não ser convidada me deu uma razão para querer fazer isso. Minha mãe, sempre a primeira a defender minha irmã, ficou brava e me disse que não era culpa dela eu ser uma pessoa disfuncional com tantos problemas de saúde mental. Disse que se eu quisesse estar na festa talvez deveria ser normal, mas como não era, eles não queriam que eu os envergonhasse na frente de tantos convidados com meus probleminhas. Depois disso, ela desligou na minha cara. Meu pai não disse uma palavra para me defender. Nem esperava que ele dissesse, porque ele sempre foi assim na minha família. Minha mãe prefere minha irmã a mim, provavelmente porque elas são muito parecidas. Meu pai é o tipo de pessoa que realmente não tem personalidade. Em casa, o que minha mãe diz é o que acontece. E se minha mãe acha que minha irmã merece ser tratada melhor do que eu, então é isso que vai acontecer. Desde criança eu sabia que minha mãe preferia minha irmã. Talvez meu pai não quisesse que isso fosse tão evidente, mas ele nunca confrontou minha mãe, então não é muito diferente delas. Não deveria ter me surpreendido, mas o silêncio dele recentemente me incomodou um pouco. Alguns meses atrás, descobri acidentalmente que ele estava traindo minha mãe. Pensei que por isso, pelo menos ele reconheceria que me devia algo por meu silêncio. Estava guardando um segredo por ele, então o mínimo que poderia fazer era me defender. Mas nem mesmo assim ele o fez. Não contei à minha mãe porque ela realmente não merecia minha lealdade ou qualquer coisa parecida. Mas isso mudou de certa forma. Depois daquela conversa, decidi contar tudo à minha mãe. Pedi ao meu primo o endereço da festa, enviei para a amante do meu pai e pedi que ela aparecesse no evento e expusesse meu pai. Não foi difícil convencê-la, já que ela estava bem irritada com ele havia meses, porque meu pai não queria deixar minha mãe. No dia da festa, ela apareceu e contou a todos a verdade sobre o casamento dos meus pais, que era apenas uma farsa. Ela revelou que meu pai estava tendo um caso com ela, de forma intermitente, pelos últimos 8 anos. Isso é basicamente o que aconteceu. Posso dar mais detalhes se necessário, mas por enquanto, só preciso saber se fiz a coisa certa ou não. Minha família foi humilhada na frente de todos. Minha mãe insultou meu pai terrivelmente e fez um escândalo na festa, precisando ser retirada para se acalmar. Depois, quando voltou para casa, não deixou meu pai entrar. Agora ele está hospedado em um hotel. Meu pai obviamente sabe que fui eu quem armou tudo isso, então me disse que estava muito decepcionado com a forma como escolhi lidar com a situação. Ele disse que fui extremamente mesquinha e que basicamente provei que minha mãe estava certa, porque acabei humilhando a família por vingança. Ele disse que usei os sentimentos de outra pessoa para ferir minha família por razões pessoais, o que foi algo muito baixo. Respondi que também estava decepcionada com ele, porque nunca fez nada por mim e deixou minha mãe me tratar como me tratou. Acho que fui a vilã de toda essa história, e não vou negar isso. Mas neste ponto não me importo muito. Essa família merece que todos os seus podres sejam expostos. Mesmo assim, preciso saber, fui a vilã nessa situação? Além disso, gostaria de saber a opinião dos outros. Atualização 1. Olá! Para quem pediu mais informações, aqui está. Primeiro, a mulher com quem meu pai estava tendo um caso é a mãe de uma das minhas amigas mais próximas do ensino médio. Foi assim que meu pai a conheceu. Ele era quem frequentava minhas reuniões de pais e mestres, porque minha mãe não se importava em fazer nada por mim. Tudo girava em torno da minha irmã para ela. De qualquer forma, foi assim que começaram uma amizade no início e depois um romance. O pai da minha amiga faleceu quando ela era pequena, então pelo menos a mãe dela estava solteira. Há alguns meses, fui a um restaurante um pouco fora da cidade para um encontro, e foi lá que vi meu pai com ela. Quando estacionei meu carro no estacionamento, vi o carro do meu pai ali, e dentro do restaurante, os dois estavam se beijando.
Eles se separaram quando me viram parada do lado de fora, mas já era tarde demais, eu já tinha visto tudo. Obviamente, fiquei um pouco chocada no início, mas depois a mãe da minha amiga me chamou para conversar e me explicou tudo. Basicamente, ela me disse que eles estavam se vendo nos últimos 8 anos e que planejaram me contar depois que meu pai falasse com minha mãe. Mas como eu já havia descoberto, era melhor que eu soubesse de toda a verdade. Ela me contou que meu pai não amava minha mãe de forma alguma, que ele sequer a suportava. Ele se casou com ela apenas por pressão de ambas as famílias, depois que minha mãe ficou grávida de mim enquanto namoravam. Isso explica o ódio ou pelo menos a indiferença dele em relação a mim. Aparentemente, ele sempre se arrependeu dessa decisão e pretendia se divorciar dela depois de ajudar minha irmã a estabelecer seu negócio e construir uma vida longe das duas. Originalmente, isso deveria ter acontecido depois que minha irmã fosse para a universidade. Mas como isso não aconteceu e ela ainda morava com eles, decidiram adiar um pouco. Eventualmente seria algo que ele teria que fazer, e já que eu sabia de tudo, só poderiam me pedir para guardar o segredo. Foi assim que fiquei sabendo. Também me disseram que aparentemente depois que o negócio da minha irmã começasse a decolar um pouco, meu pai conversaria com minha mãe sobre o divórcio. Quando tudo estivesse resolvido, os dois planejavam se casar. Estava claro que a mãe da minha amiga levava meu pai muito a sério, porque era ela quem fazia todo o discurso. Meu pai mal dizia alguma coisa, nem mesmo uma confirmação com um aceno de cabeça. Aceitei guardar o segredo, mas também disse que se alguém me perguntasse, eu não negaria nada. Felizmente, ninguém me perguntou nada em momento algum. Ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. Mas há algumas semanas, a mãe da minha amiga começou a me procurar para perguntar se meu pai havia dito algo à minha mãe ou se estava falando comigo. E lá estava eu, no meio de um caso extraconjugal sem querer. No fim, isso acabou sendo bastante útil. Não sou muito próxima dos meus pais, então, genuinamente, não fazia ideia do que estava acontecendo e não podia dizer nada a ela. Ela acabou me contando que meu pai estava ignorando nas últimas semanas e estava muito confusa sobre o que estava acontecendo. Nos últimos 8 anos, ele havia prometido constantemente que deixaria minha mãe depois que sua filha mais nova saísse de casa. Agora, ela sabia com certeza que minha irmã estava trabalhando em seu negócio e não precisava mais da orientação dos pais. Ela já está nos seus 20 anos. A mãe da minha amiga estava tentando fazer com que meu pai falasse com minha mãe e iniciasse o processo, mas ele começou a ignorá-la, e isso a deixou confusa. Então ela tentou conversar comigo sobre isso, porque eu era a única outra pessoa que sabia. Infelizmente, eu não sabia de nada, mas, dessa interação, deduzi que ela não estava exatamente feliz com a situação. Quando entrei em contato com ela e falei sobre o aniversário de casamento e a festa, ela já estava bastante irritada. Então, tecnicamente sim, aproveitei isso para me vingar dos meus pais. Foi uma vingança. Não nego. Sei que vingança mata a alma e a envenena, mas por enquanto, minha alma se sente bastante bem. Mas novamente não é como se eu a tivesse forçado a fazer nada. Apenas dei a ideia, e ela agiu por conta própria. Então ela esteve igualmente envolvida. De qualquer forma, foi assim que a situação se desenrolou. E sim, isso é tudo. Além disso, minha amiga não sabe de nada. Sua mãe me pediu para não contar porque achava que seria melhor que ela soubesse por ela mesma, e eu concordei que seria mais apropriado. Imagino que neste momento sua mãe já tenha contado a ela, mas não tenho certeza. De qualquer forma, se não o fizer em alguns dias, eu mesma vou contar. Atualização 2. Olá. Obrigada a todos que comentaram, sejam comentários bons ou ruins. Antes de entrar na atualização, quero dizer algumas coisas em minha defesa. Primeiro, muitas pessoas comentaram que eu não contei nada à minha mãe sobre o caso e, em vez de ser honesta, escolhi ajudar meu pai a encobrir tudo. A isso, gostaria de dizer que não estava encobrindo meu pai, apenas estava me mantendo à parte. Além disso, minha mãe e eu nunca tivemos uma boa relação. Ela nunca gostou de mim, e por isso até mesmo minha irmã também não gosta. O ódio é sempre um comportamento aprendido, e minha irmã aprendeu a me tratar mal com minha mãe. Desde que éramos crianças, minha irmã via que minha mãe nunca me dava importância e sempre gritava comigo por um motivo ou outro. Então, minha irmã achava que podia me tratar da mesma forma. Mas, claro, eu não tolerava isso vindo da minha irmã mais nova. Eu revidava e acabávamos brigando. Foi assim que ela começou a me odiar. Minha mãe nunca pareceu se importar com isso. Então por que eu deveria me importar com essa mulher? Essa mulher que literalmente nunca se preocupou com sua filha mais velha e em vez disso sempre me tratou mal. Não acho que fiz nada de errado ao guardar esse segredo dela. Mesmo se fiz algo errado, pouco me importa, porque sinto que ela merecia isso. Não me importo com o que alguém mais pensa. Isso é apenas karma, simples e direto. Agora sobre a situação na festa. Concordo que provoquei tudo. A namorada do meu pai nunca teria encontrado o endereço se eu não o tivesse enviado.
Então tive um papel enorme nisso. Mas novamente não é inteiramente minha culpa. Ela quis aparecer e causar uma cena. E ela fez isso. Tudo o que fiz foi dar os meios para que ela fizesse. Eu não a forcei a ir. Se voltarmos um pouco mais, eu também não forcei meu pai a ter um caso. Se ele estava preso em um casamento com minha mãe e não a amava, isso não foi por minha causa. Também não o forcei a ignorar a amante e deixá-la contra ele. Então sim, concordo que tive um papel importante nisso, mas acho realmente estúpido me culparem por tudo. Além disso, foram eles que sempre me trataram mal, então por que eu deveria me sentir mal por devolver um pouco de karma? Sempre tentei ser uma boa filha para ambos. Sempre tentei o meu melhor para ser alguém de quem minha família pudesse se orgulhar, mas nunca foi o suficiente. Sei que nunca será suficiente. Nunca me apreciaram. Por isso não me sinto mal por nada do que fiz. Pode ter sido humilhante para eles, mas não me importa. Também foi muito humilhante para mim quando disseram que eu era um fracasso disfuncional. Especialmente considerando o fato de que realmente não sou. Luto contra a ansiedade, não sou boa com multidões e fico um pouco desconfortável, mas não acho que isso seja humilhante para ninguém, como eles estavam tentando fazer parecer. Quanto à parte de ser um fracasso, não sei do que estavam falando. Pelo que sei, sou uma pessoa normal e relativamente bem-sucedida para minha idade. Tenho um emprego estável que amo, e que também paga bem. Não dependo financeiramente dos meus pais de forma alguma, embora eles não me ajudassem mesmo se eu precisasse. Sou completamente independente, e acho que isso é o suficiente para minha idade. Talvez eu não tenha um negócio como minha irmã, mas também não tenho pais que me apoiem se eu quisesse começar algo meu. Isso é uma diferença bastante grande. Agora, sobre o que está acontecendo, só tenho conversado com minha prima sobre o que está acontecendo na minha família, já que obviamente meus pais não vão falar comigo. Minha prima é filha da minha tia, que sendo a irmã mais velha do meu pai, sabe de tudo o que está acontecendo. Por extensão, minha prima também sabe de tudo, já que ela tem 21 anos e estuda perto, ainda morando com os pais. De qualquer forma, ela me contou que na noite passada, meu pai se mudou para a casa deles temporariamente, porque não podia ficar em um hotel indefinidamente e não tem ideia de quanto tempo mais minha mãe vai mantê-lo fora de casa. Então, atualmente, ele está morando com eles. Claramente, minha mãe ainda está muito irritada com ele, e eu não a culpo. Ela deveria estar irritada. Provavelmente estaria considerando o divórcio agora, se estivesse no lugar dela. Mas não acho que isso esteja na mesa para eles neste momento, pelo menos não pelo que minha prima me contou. Aparentemente meu pai está tentando se reconciliar com minha mãe, e ela simplesmente está muito irritada e resistindo a tudo. Mas o tema do divórcio ainda não foi levantado, pelo menos não pela minha mãe. Tudo que ela faz é insultá-lo toda vez que falam ao telefone e descontar sua frustração nele, mas não acho que ela tenha a intenção de deixá-lo. É uma situação bastante ruim agora, e ninguém tem ideia de como vai terminar, menos ainda eu. Realmente não entendo como, mesmo depois de tudo que aconteceu, minha mãe pode sequer pensar em ficar com ele. Mas bem, essa é a decisão dela, não minha, então não tenho nada a dizer sobre isso. Além disso, falei com minha amiga e pelo que parece, ela não tinha ideia sobre sua mãe e meu pai. Contei a verdade, sem poupar detalhes, e depois me desculpei por não ter contado antes. Expliquei que simplesmente não sabia como dizer isso e também porque não queria me envolver. Ela pareceu entender, mas estava em choque, o que era esperado. Então, desliguei e dei tempo a ela para processar tudo. Não sabia o que mais fazer. De qualquer forma, pelo menos isso já está resolvido. Contei a ela e agora ela pode confrontar a mãe. Sinto-me um pouco mal pela confusão em que todos estão agora, mas acho que já guardei esses segredos por tempo suficiente. Não preciso fazer isso mais. Tentei me manter à parte, mas isso não me levou a lugar nenhum. Então, agora só estou sendo honesta e dizendo a todos o que precisam saber. Se isso for ruim para eles, não é realmente problema meu. Não fui eu quem cometeu infidelidade ou esteve com um homem casado. Atualização 3. Olá! Muitas coisas aconteceram nas últimas 2 semanas desde que publiquei minha última atualização. Aparentemente, meus pais agora estão caminhando para o divórcio. Levou um tempo, mas minha mãe finalmente decidiu pedir o divórcio e contou isso ao meu pai. Ela disse que não podia continuar com isso, que depois de descobrir que ele a traiu por 8 anos, não podia fingir que estava tudo bem e voltar a viver sua vida com ele. Meu pai ficou bastante devastado, o que é estranho, porque segundo o que ele havia dito à sua parceira, ele nunca amou minha mãe. Ele sempre se sentiu preso a ela e só se casou porque ela estava grávida de mim. Talvez isso tenha sido apenas uma mentira para conquistar a mãe da minha amiga, mas minha prima me contou que no dia em que minha mãe finalmente disse que pediria o divórcio, meu pai literalmente desabou em lágrimas.
Ele implorou para que ela não fizesse isso, prometeu terapia de casal, prometeu deixar que ela verificasse seu telefone para manter tudo transparente, e continuou pedindo repetidamente que ela não o deixasse. Não entendo como ele pôde traí-la durante 8 anos inteiros, criar falsas expectativas para outra mulher e depois esperar que minha mãe ficasse ao lado dele. Sempre odiei minha mãe, mas neste momento, acho que odeio meu pai ainda mais. Bem, talvez eu odeie os dois igualmente. O que sei com certeza é que esta família é realmente um desastre, e não é algo do qual eu queira fazer parte. A única coisa boa que saiu do que fiz é que, pelo menos agora, minha mãe vai deixar meu pai, algo que deveria ter acontecido há muito tempo. Minha irmã também não está falando com ele, embora seja ele quem financia o negócio dela. Mas não acho que isso a preocupe, porque sei que minha mãe vai exigir pensão. Claro, minha irmã vai depender de minha mãe depois disso. Essa é a situação com meus pais, e tenho certeza de que eles estão me culpando por isso. Não sei sobre minha mãe, mas meu pai tem reclamado incessantemente sobre como arruinei sua família e como venho arruinando sua vida desde antes de nascer. Minha tia tem tentado acalmá-lo, mas ele continua desabafando seu ódio contra mim, como se tudo isso fosse minha culpa. Minha prima me disse que ele tem agido como um louco, e minha tia está considerando expulsá-lo porque não pode lidar com esse tipo de negatividade em sua casa. Está se tornando muito difícil lidar com ele, então ela pode pedir que ele vá embora em breve. Quando isso acontecer, ele estará em uma posição difícil, porque obviamente não pode voltar para casa, já que minha mãe está morando lá. Quanto à parceira do meu pai, falei com minha amiga, e felizmente ela não está muito chateada comigo. No início ficou um pouco irritada porque não contei a ela assim que soube, já que somos boas amigas. Mas depois expliquei que realmente não achei que seria apropriado vindo de mim e que também não queria me envolver. Depois de muita conversa e desculpas, ela disse que estava tudo bem e que estava feliz que eu finalmente entrei em razão e contei a ela o que precisava saber. Recentemente, ela me disse que havia conversado com sua mãe sobre o assunto. Obviamente, a mãe dela estava muito angustiada porque sabia que o que quer que tivesse com meu pai agora havia acabado. Depois do incidente na festa de aniversário, meu pai não falou com ela em absoluto e a bloqueou em todos os lugares. Depois de alguns dias sem conseguir encontrá-lo de forma alguma, ela desistiu de tentar. Após aquele incidente, percebeu que ele havia mentido para ela e que nunca teve intenção de deixar sua esposa e sua família para começar uma nova vida com ela. Minha amiga me contou que ficou muito chateada com sua mãe. Tentou confrontá-la e ficar brava com ela, mas sua mãe estava tão miserável recentemente que ela nem conseguiu fazer isso. Em vez disso, acabou consolando-a. Agora, sua mãe aprendeu a lição da pior maneira possível. Mas isso é o que acontece quando você se envolve com homens casados. Não sinto muita pena dela, e minha amiga também não. Mas minha amiga está cuidando de sua mãe porque teme que ela possa acabar fazendo algo estúpido. Ela me agradeceu porque, caso contrário, não teria descoberto nada. Sua mãe não tinha intenção de contar a ela, não queria que sua filha pensasse mal dela. Mas no final das contas, todos somos humanos e todos cometemos erros. Alguns erros são apenas maiores do que outros. Acredito que os erros de nossos pais são muito maiores do que esperávamos. Então, provavelmente, tudo isso é mais difícil de lidar. Estou feliz por não estar em contato com meus pais, porque realmente não quero ter nada a ver com eles nunca mais. Mas espero que as coisas funcionem para minha amiga e sua mãe, porque ao contrário dos meus pais, pelo menos ela é próxima de sua mãe. Sei que minha amiga se sente traída neste momento, como deveria, mas espero que elas consigam resolver as coisas. Isso é tudo por agora. Atualização 4. Olá, já passou um mês desde minha última atualização, e muitas coisas aconteceram. Minha prima me contou, há algumas semanas, que poucos dias depois da minha última atualização, sua mãe finalmente pediu para que meu pai saísse de casa. Aparentemente, ele vinha perdendo o controle por coisas pequenas, gritando com todos, e esse tipo de comportamento não seria tolerado na casa dela. Minha tia lhe ofereceu ficar mais alguns dias até encontrar um lugar, mas meu pai é muito orgulhoso. No momento em que foi confrontado sobre seu comportamento irracional, saiu furioso, sem sequer agradecer à irmã por tê-lo deixado ficar lá. Ele não disse nada à família, apesar de terem sido muito compreensivos com ele durante todo esse tempo. Depois disso, como ele se mudou, minha prima não conseguiu me dizer o que estava acontecendo, porque obviamente eles ficaram sem contato por um tempo. Mas alguns dias atrás, ele voltou chorando e praticamente implorou a minha tia para deixá-lo voltar. Mesmo tendo encontrado um lugar para morar, ele disse que não conseguia ficar sozinho naquele apartamento porque estava muito miserável. Disse que tinha medo de cair em uma depressão da qual não poderia sair. Prometeu melhorar e disse que não se comportaria mais de maneira errática. Minha tia cedeu então, agora, ele está morando com eles novamente.
Minha prima me contou que ele está no processo de divórcio neste momento, mas parece que será bem complicado. Ele não concorda com os termos do pedido, e provavelmente haverá muitas negociações antes que consigam chegar a um acordo comum. Todos sabemos como essas coisas costumam terminar. Definitivamente não será bonito. Também pode se arrastar por muito tempo. É incerto como ele lidará com a situação, porque, pelo que sei, minha mãe pediu uma quantia exorbitante de pensão alimentícia, e meu pai não concorda com isso. Assim, estão entrando em mediação com seus advogados, e ninguém tem ideia de como isso vai terminar. Não acho que minha mãe vá ceder, e honestamente estou muito curiosa para saber os tipos de fofocas que vou ouvir sobre isso. Atualização 5. Olá! Já se passaram alguns meses desde minha última atualização, e recentemente, fiquei sabendo pela minha prima que o divórcio dos meus pais finalmente foi concluído. Resumindo, meu pai lutou muito e conseguiu reduzir a pensão alimentícia para uma quantia mais razoável, mas ainda assim, é bastante alta para ele. No entanto, não sei se será suficiente para minha mãe e minha irmã, porque não é o tipo de renda ao qual estão acostumadas. Minha irmã pode ter que conseguir um emprego de verdade, já que não acho que minha mãe consiga manter seu estilo de vida e ainda apoiar o negócio dela com essa quantia de dinheiro. Sinceramente, estou bastante satisfeita com o resultado dessa situação, porque, bem, agora ninguém está feliz. Queria dar uma lição a eles, e acho que consegui. Por isso não tenho remorso algum por nada disso. Estou muito feliz. Atualização 6. Olá! Agora que tenho todas as fofocas completas, posso fazer uma atualização apropriada para todos vocês. Vou contar sobre meu pai, minha irmã, minha mãe e até sobre a amante do meu pai. Foi um grande esforço reunir todas essas informações, mas com todos os bons comentários que vocês têm deixado ultimamente, me senti encorajada a trazer mais e mais novidades. Começando pela minha irmã, que teve o maior crescimento como pessoa. Ela conseguiu um emprego e tudo. Isso aconteceu porque agora não tem mais dinheiro para continuar mantendo um negócio que dava mais prejuízo do que alegria. Sem o apoio do meu pai, que não quis ou não pôde continuar financiando-a, e sem minha mãe, que declarou que não vai usar o dinheiro que recebe do meu pai para desperdiçá-lo, minha irmã foi obrigada a fechar o negócio definitivamente. Aquelas portas que já estavam mais fechadas do que abertas, agora estão completamente trancadas. Sobre minha mãe já contei algo anteriormente, e isso inclui o fato de que ela tentou monopolizar todo o dinheiro do meu pai. Seu egoísmo é tão grande que nem mesmo sua filha favorita vale o esforço para abrir mão de parte dele. Mas para trazer algo novo, ela teve que procurar um lugar mais econômico para morar, porque a casa que meus pais alugavam era muito cara para manter. Entre os custos de jardinagem e limpeza, que minha mãe não estava disposta a realizar, e o fato de que já não podia arcar com as despesas sem o dinheiro do meu pai, ela decidiu se mudar. Minha irmã também se mudou, porque não gostou nada de saber que sua mãe não a mimaria com o dinheiro que, entre aspas, ela merecia. Meu pai, por outro lado, tentou voltar com a mãe da minha amiga após finalizar o divórcio. No entanto, a mãe da minha amiga não aceitou. Meu pai aparentemente estava em busca de um lugar para ficar, embora não tenha dito isso diretamente à sua amante. Segundo ele, queria esperar o divórcio terminar para poder desfrutar do amor deles. É uma pena que alguém, não sei quem, tenha contado à filha da amante dele que meu pai também queria o perdão da minha mãe. Acho que isso detonou qualquer chance que ele tinha de se reconciliar com a amante. Agora, ele voltou a morar sozinho, porque minha tia não podia continuar hospedando-o indefinidamente. Não deve ser nada agradável ter um adulto de meia-idade chorando porque as duas mulheres da vida dele o abandonaram. Segundo minha prima, esse era o comportamento do meu pai. Então, isso é tudo que tem acontecido com os envolvidos na história que compartilhei aqui. História 2. Cancelei o jantar de Natal porque o presente do Papai Noel secreto do meu marido foi dado ao amigo de jogo e não a mim. Olá, deixe-me pintar o cenário completo para que você realmente entenda porque estou atualmente escondida no meu quarto com uma garrafa de vinho, debatendo se devo bloquear minha sogra até a meia-noite do ano novo. Para começar, eu tenho 28 anos e meu marido, que chamarei de Chris para esta história, tem 30. Estamos casados há 3 anos e desde então, todos os anos temos hospedado o jantar de Natal para a família dele. Organizar isso não é pouca coisa, especialmente porque a família dele insiste em uma produção completa. Estou falando de um jantar de 3 pratos, decorações dignas de um filme da Hallmark e uma atmosfera perfeitamente elaborada que grita Feliz Natal a plenos pulmões. Apesar do caos, sempre me orgulhei de tornar o feriado mágico, mesmo que eu faça a maior parte do trabalho pesado. Chris geralmente ajuda um pouco, mas este ano foi diferente. Este ano, ele estava muito ocupado. E por muito ocupado, quero dizer grudado no console de videogame, com o fone de ouvido ligado, gritando para o vazio com algum cara com um apelido online como o Senhor da Guerra.
A desculpa usual era que o trabalho tinha sido estressante e jogar era a forma dele de relaxar. Tudo bem, eu entendo a necessidade de um escape, mas até que ponto relaxar se torna uma forma de evitar responsabilidades? Passei horas decorando a casa, colocando luzes, arrumando centros de mesa e aperfeiçoando o menu, enquanto Chris estava no outro cômodo gritando coisas como "avança pela esquerda", ou qualquer outra coisa que gamers gritam uns para os outros. Tentei manter a calma, lembrando a mim mesma que o Natal é sobre alegria e união, pelo menos é o que dizem os filmes clichês. Cerca de um mês atrás, a família de Chris sugeriu fazer um amigo secreto para simplificar o processo de troca de presentes. Concordamos com um orçamento de $100 e achei uma ótima ideia. Eu tirei o pai dele, que é notoriamente difícil de agradar, mas me esforcei bastante. Depois de horas pesquisando online, consegui encontrar um disco de vinil vintage que ele havia mencionado uma vez casualmente. Era uma raridade, mas sabia que o faria sorrir, e isso fazia valer a pena o esforço. Chris, por outro lado, tirou meu nome. No começo, fiquei animada. Com que frequência seu amigo secreto é seu próprio cônjuge? Presumi que isso significava que receberia algo atencioso, talvez até romântico. Afinal, ele me conhece melhor do que qualquer um, certo? Avançando para a manhã de Natal. Eu já estava acordada desde o amanhecer preparando tudo para o grande jantar. O presunto estava no forno, a mesa posta com decorações feitas à mão que eu havia confeccionado com dedicação, e a casa parecia uma página de uma revista de estilo de vida. Enquanto organizava os presentes sob a árvore, notei uma caixa desconhecida, embrulhada desleixadamente em um papel que sabia que Chris havia usado para o presente do amigo secreto. A etiqueta dizia, para o Senhor da Guerra de Chris. Deixe-me esclarecer algo, eu sabia que o Senhor da Guerra era um dos amigos de jogo online de Chris. Eles jogam juntos quase todas as noites, e embora eu nunca tenha ficado muito feliz com o tempo que Chris gasta jogando, sempre tentei ser compreensiva. Mas aquele presente despertou minha curiosidade. Por que ele estava comprando um presente para seu amigo de jogo? E por que parecia muito mais bem feito do que qualquer outra coisa debaixo da árvore? Meu instinto me disse que algo estava errado, então abri o presente. Sim, eu bisbilhotei, assumo isso. Mas o que encontrei me deixou chocada. Dentro da caixa havia um headset de jogo personalizado, completo com uma gravação do apelido online do Senhor da Guerra. Era elegante, de alta tecnologia e claramente caro. Uma pesquisa rápida online revelou que o headset custava cerca de $150, bem acima do limite de $100 que havíamos combinado para o amigo secreto. Minha primeira reação foi pensar que Chris tinha exagerado no presente. Mas então a realidade me atingiu como um trem de carga. Se ele gastou tanto no amigo de jogo, o que ele comprou para mim, sua esposa? Senti um aperto no estômago, mas tentei manter a calma, pensando que talvez algo incrível estivesse esperando por mim debaixo da árvore. Soiler, não estava. Meu presente de Chris foi uma vela de $20, daquelas que você pega na fila do caixa de uma loja genérica. A etiqueta dizia, Feliz Natal, amor, Chris. E só isso. Sem pensamento, sem esforço, sem sinal de que ele sabia ou se importava com meus gostos ou desgostos. Eu nem sou uma pessoa que gosta de velas. Naquele momento, senti uma mistura de raiva, mágoa e incredulidade. Não era sobre o dinheiro, era sobre o que os presentes representavam. Ele havia dedicado tempo, esforço e dinheiro extra em um presente para seu amigo de jogo, enquanto para mim, sua esposa, fez o mínimo esforço possível. Confrontei-o imediatamente. Segurei a vela e perguntei, sério? Isso é o que você me deu? Ele riu, como se eu estivesse sendo ridícula, e disse, é só amigo secreto, você está pensando demais. Além disso, o Senhor da Guerra e eu jogamos juntos há anos, você não entenderia. Ah, eu entendi. Entendi que meu marido valorizava mais seu amigo de jogo do que a mim. Entendi que ele achava aceitável desconsiderar meus sentimentos com uma risada e um comentário condescendente. Entendi que ele não apreciava o esforço que eu colocava em nossa casa e no nosso feriado especial. E eu terminei. Voltei para a cozinha, guardei toda a comida que havia passado a manhã preparando e anunciei que o jantar de Natal estava cancelado. Chris me olhou como se eu tivesse acabado de declarar guerra. Ele começou a gritar que eu estava arruinando o Natal e sendo egoísta. Sua mãe e irmã começaram a bombardear meu telefone com mensagens, me chamando de mesquinha e me acusando de exagerar. Enquanto isso, Chris saiu furioso para a sala de estar para desabafar com seus amigos de jogo, provavelmente contando ao Senhor da Guerra como sua esposa louca arruinou o feriado. Então aqui estou, sentada na minha cama de pijama, bebendo vinho direto da garrafa, enquanto o presunto perfeitamente assado permanece intocado na geladeira. Meu telefone continua vibrando com mensagens irritadas da família dele, mas não respondi. Não sinto que estou errada por me defender. Estou cansada de ser a única que se esforça, enquanto Chris faz o mínimo e ainda sai como bonzinho.
Eu sou a má por cancelar o jantar de Natal? Talvez. Mas neste ponto não me importo. Às vezes, a única maneira de deixar um ponto claro é traçar uma linha na areia. E esta noite foi exatamente isso que fiz. Atualização 1. Olá. Esta manhã, acordei em uma casa silenciosa e estranhamente desconfortável. Chris havia dormido no sofá, o que sinceramente foi um pequeno alívio. Eu não tinha energia nem paciência para enfrentá-lo ainda. O cheiro do presunto não comido ainda pairava no ar, um lembrete agridoce de todo o esforço que desperdicei. Mas por mais tranquilo que amanhã pudesse parecer na superfície, meu telefone tinha outros planos. Ele voltou a vibrar, com uma enxurrada incessante de mensagens da família de Chris. Cada notificação martelava ainda mais a realidade de que isso estava longe de acabar. Depois de deixá-lo vibrar no criado mudo por um tempo, finalmente cedi e abri as mensagens. Precisava ver o quão grave era a repercussão. Sem surpresa, as mensagens da mãe dele eram um tesouro de comentários passivo-agressivos. Mas o que chamou minha atenção foram as mensagens encaminhadas por sua irmã. Aparentemente, enquanto eu estava ocupada lidando com o caos do jantar de Natal, Chris estava desabafando sobre mim para eles. Ele disse que eu era controladora demais e que arruinei o espírito natalino com meu perfeccionismo. Perfeccionismo? Isso vindo do cara que nem se deu ao trabalho de ajudar a pendurar um único fio de luzes. Mas não parou por aí. Chris aparentemente convenceu a família de que a ideia do amigo secreto tinha sido minha, o que, para deixar registrado, não era verdade. A ideia tinha sido da irmã dele desde o começo. Ainda assim, de alguma forma, eu era a vilã, a Grinch que roubou o Natal por ousar esperar um esforço básico e respeito ao orçamento de $100. A mãe dele continuou com seu sermão sobre como eu levava as coisas a sério demais e deveria ter deixado tudo passar pelo bem da família. Claro, porque aparentemente é meu trabalho engolir meus sentimentos e ser anfitriã de um grupo de pessoas que claramente não tem problema em ficar do lado de Chris sem nem perguntar, pela minha versão da história. Sentindo uma mistura de raiva e exaustão, decidi canalizar minha energia para limpar a cozinha. Ainda estava tentando processar tudo quando notei algo incomum atrás da torradeira, quase fora de vista. Um pequeno pacote embrulhado. Estava endereçado a mim, de Chris. O embrulho parecia apressado, com a fita adesiva mal segurando o papel, como se tivesse sido feito às pressas. Meu estômago revirou enquanto eu o abria, na esperança de encontrar algum gesto redentor. Mas essa esperança desapareceu lentamente. Dentro do pacote havia um colar com um pingente em forma de controle de videogame. Um controle de videogame. Fiquei olhando para ele, sentindo a descrença crescer. Era o tipo de coisa que você esperaria que um adolescente desse para sua namorada gamer, não algo que um homem adulto daria à sua esposa de 3 anos. Não era meu estilo, nem de longe, e parecia um presente barato e preguiçoso, pensado às pressas. Mas o detalhe que realmente selou a situação foi o recibo dentro da caixa. Ele estava datado de ontem à tarde. Chris literalmente comprou aquilo no último minuto, provavelmente quando percebeu que eu poderia esperar algo, qualquer coisa, depois de ver o esforço que ele colocou no presente do Senhor da Guerra. A dor que senti naquele momento foi esmagadora. Não era apenas sobre os presentes ou sobre o Natal. Era sobre a mensagem mais profunda que esses presentes transmitiam. Era sobre o pouco pensamento e respeito que Chris mostrou por mim, não apenas como sua esposa, mas como pessoa. Não era apenas que eu estava sendo ignorada, eu estava sendo tomada como garantida, descartada como se meus sentimentos não importassem. Minha frustração transbordou em forma de determinação. Decidi que precisava de espaço a espaço para pensar, processar e descobrir o que faria a seguir. Arrumei uma mala discretamente, colocando roupas suficientes para alguns dias, e disse a Chris que ficaria com minha irmã. A reação dele foi previsível. Você está sendo dramática, ele disse, mal levantando os olhos do telefone. Lá estava de novo, o desprezo, a falta de responsabilidade, a recusa em sequer considerar a possibilidade de que ele pudesse estar errado. Senti uma mistura de tristeza e raiva enquanto colocava a mala no ombro e caminhava em direção à porta. Mas enquanto saía, algo me parou. O telefone de Chris estava sobre o balcão da cozinha, com a tela acendendo devido a uma notificação. Olhei para ele, sem intenção de bisbilhotar, mas o nome Senhor da Guerra chamou minha atenção. Abaixo do nome, a pré-visualização da mensagem dizia: "Obrigado pelo headset, amor. Mal posso esperar para testá-lo esta noite." Congelei. Meu coração despencou no estômago. Amor. As palavras ficaram embaralhadas na minha mente, e minhas mãos ficaram geladas enquanto eu permanecia ali, encarando a tela. Aquela única mensagem me atingiu como um soco no estômago. Isso não era apenas sobre um headset. Não era apenas sobre um Natal sem consideração. Era algo completamente diferente. Atualização 2. Olá. Depois de ver aquela mensagem, eu não consegui deixar para lá. Sabia que se não investigasse mais a fundo, a suspeita me consumiria.
Então, enquanto estava na casa da minha irmã, segurando uma caneca de chá que nem estava bebendo, decidi começar a juntar as peças. Chris sempre foi vago sobre seu grupo de jogos, mencionando casualmente os apelidos deles, mas nunca realmente falando sobre as pessoas por trás desses nomes. Na época, atribuí isso ao fato de eu não ser uma jogadora. Ele mencionava nomes como Franco Atirador Sombrio ou Rei dos Pixels, e eu apenas sorria e acenava, assumindo que era só um hobby inofensivo. Mas agora, com aquela mensagem do Senhor da Guerra gravada na minha mente, eu não conseguia deixar de sentir que havia algo mais nessa história. Peguei meu telefone e comecei a rolar pelas mensagens antigas com Chris, tentando me lembrar de algo. Alguns meses atrás, ele mencionou seu grupo de jogos de forma casual. Lembro-me especificamente de ele chamar o Senhor da Guerra de super legal. Ele até fez uma piada, meio sem querer, sobre como eles estavam carregando ele na vida. Na época pensei que era apenas gíria de jogos, algo sobre ganhar partidas ou completar missões. Mas agora, com todo o contexto rodando na minha cabeça, aquele comentário parecia estranhamente literal. Isso era mais do que apenas uma amizade de jogos? Fiquei sentada ali, encarando meu telefone, com a fatia de torrada no meu prato esfriando, tentando descobrir meu próximo passo. Minha irmã, que estava calmamente me observando desmoronar, finalmente falou. Olha, disse ela com a voz calma, mas firme, você precisa resolver isso, ou isso vai te enlouquecer. Se você não consegue respostas do Chris, procure alguém que possa te dar. As palavras dela me atingiram como um tapa de clareza. Ela estava certa. Se Chris não ia ser honesto, eu precisava encontrar alguém que fosse. Depois de alguma deliberação, decidi entrar em contato com alguém do grupo de jogos dele. Lembrei-me de que Chris mencionava um cara chamado Dan de vez em quando. Pelo que me lembrava, Dan era amigável, do tipo que poderia realmente responder minhas perguntas sem me despistar. Senti-me um pouco estranha mandando mensagem para alguém que eu nunca tinha conhecido, mas a essa altura, minha curiosidade e necessidade de resposta superaram meu desconforto. Encontrei Dan nas redes sociais, pela lista de amigos de Chris, e enviei uma mensagem. Tentei ser casual no começo, abordando como se eu estivesse apenas curiosa sobre a dinâmica do grupo. Oi, Dan? Escrevi. Sei que isso pode parecer meio aleatório, mas ouvi muito sobre vocês pelo Chris. Só por curiosidade, há quanto tempo vocês jogam juntos? Fiquei encarando meu telefone, com o coração disparado, me perguntando se tinha cometido um erro. Para minha surpresa, Dan respondeu rapidamente. A resposta inicial foi educada, mas vaga, algo como: ah, sim, estamos jogando juntos há um tempo. Um bom grupo de pessoas. Eu não estava satisfeita. Depois de um pouco de conversa fiada, decidi mencionar o fone de ouvido e a mensagem com amor. Abordei de forma leve, quase como uma brincadeira. Engraçado que vi que o Chris deu um fone de ouvido sofisticado para o Senhor da Guerra. Acho que ela é a favorita dele, né? Ele até recebeu uma mensagem chamando de amor. Devo ficar com ciúmes? O tom de Dan mudou imediatamente. Sua resposta veio mais devagar desta vez e quando veio era mais cautelosa. Espera, ele deu aquele fone de ouvido para ela? Quero dizer, sim, eles são próximos há um tempo, mas amor, isso é estranho. Meu estômago revirou ao ler a mensagem. Estranho não era a palavra que eu queria ouvir. Estranho não era tranquilizador. Era o tipo de palavra que abria portas que você preferia manter fechadas. Sentindo como se estivesse caminhando sobre uma corda bamba, insisti um pouco mais. Quem é o Senhor da Guerra, afinal? Perguntei, tentando soar despreocupada. Houve uma longa pausa antes que Dan respondesse. Quando a próxima mensagem chegou, minha mão começou a tremer. O nome dela é Amanda, ele escreveu. Ela é uma ex do Chris da época da faculdade. Eu achava que você sabia. Eles se reconectaram online no ano passado quando ela entrou no grupo. Sempre achei meio estranho ele nunca mencionar isso pra você, mas sabe, não é meu lugar dizer nada. Senti como se o chão tivesse sido puxado debaixo de mim. Amanda. Sua ex. A mulher que ele namorou antes de mim. Aquela que ele só mencionou de passagem ao longo dos anos. E agora ela não era apenas uma memória distante. Ela era o Senhor da Guerra. A pessoa com quem ele passava horas jogando todas as noites. Aquela para quem ele comprou um fone de ouvido caro. Aquela que o chamou de amor. Minha mente corria tentando conectar os pontos, mas cada peça do quebra-cabeça só tornava a imagem pior. Dan, talvez percebendo meu silêncio, acrescentou mais uma coisa. A propósito, o lance do fone de ouvido agora faz sentido. Ela tem falado sobre comprar um novo há meses. Acho que o Chris quis ajudá-la. O cavaleiro de armadura brilhante, vindo ao resgate de sua ex, fiquei sentada ali, encarando a tela, tentando dar sentido ao que eu acabará de descobrir. Parecia surreal, como se eu tivesse sido jogada no meio de uma novela ruim. Como Chris pôde achar que isso estava certo? Ele realmente acreditava que eu não perceberia? Ou que eu não me importaria?
E por que ele manteve isso em segredo por tanto tempo? Minha irmã, que estava sentada silenciosamente do outro lado da mesa, percebeu a expressão no meu rosto e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo a ela, minha voz tremendo enquanto recapitulava o que Dan havia dito. Ela não me interrompeu, mas sua expressão endureceu enquanto eu falava. Quando terminei, ela se recostou na cadeira, cruzou os braços e disse: "Bem, isso é um nível completamente novo de desrespeito." Desrespeito não começava a descrever. A essa altura, eu não estava apenas magoada. Eu estava furiosa. Atualização 3. Olá. Depois de descobrir a verdade sobre Amanda, dirigi de volta para casa com o coração disparado no peito. Cada emoção possível, raiva, traição, tristeza, se misturava em uma tempestade caótica que eu não conseguia conter. Nem me dei ao trabalho de ensaiar o que diria. Quando entrei pela porta, já sabia que não havia motivo para adoçar as palavras. Chris iria ouvir exatamente como eu me sentia, e eu não sairia dali até obter respostas. Assim que entrei, encontrei-o sentado no sofá, controle na mão, headset pendurado no pescoço. Ele levantou o olhar para mim, provavelmente surpreso por eu ter voltado tão cedo, mas não disse nada de imediato. Fiquei parada por um momento apenas encarando-o, me perguntando como o homem com quem me casei, com quem construí uma vida, podia ter sido tão descuidado. Sem pensar duas vezes, fui direto ao ponto. Disse a ele que sabia de tudo, quem era Amanda, a conexão que eles tinham, as mensagens que trocaram. Disse que não ia ficar sentada como uma tola enquanto ele vivia uma versão distorcida do passado bem debaixo do meu nariz. No começo ele riu, como se eu tivesse acabado de dizer a coisa mais ridícula que ele já ouvirá. "O Senhor da Guerra é só uma amiga", disse ele, dispensando a questão com um gesto, como se tudo não passasse de um mal-entendido. Mas eu não estava disposta a aceitar isso. Peguei meu telefone e mostrei a captura de tela da notificação, a mensagem que havia desencadeado tudo. O rosto dele ficou pálido. Por alguns segundos ele parecia genuinamente apavorado, como uma criança pega em flagrante com a mão no pote de biscoitos. Ele gaguejou, tentando inventar uma desculpa, mas eu o interrompi. Disse que tinha falado com Dan, que sabia que Amanda não era apenas uma colega de jogos aleatória, e que ele precisava parar de mentir e me contar a verdade. Foi aí que o tom dele mudou. Ele parou de tentar desviar o assunto e começou a tentar explicar. Insistiu que nada físico tinha acontecido entre eles, que eram apenas amigos e que a mensagem com o amor baby era uma brincadeira. Mas para mim, aquilo não parecia uma brincadeira. Parecia uma traição. Disse a ele que estava cansada das desculpas. Eu merecia honestidade e não ia ficar ali ouvindo ele tentar me manipular para que eu acreditasse que estava exagerando. Finalmente, ele admitiu. Confessou que ele e Amanda estavam conversando, sobre a vida, sobre o passado, sobre o que poderia ter sido. Ele chamou isso de inofensivo, mas para mim, não tinha nada de inofensivo. Era o equivalente emocional de uma traição. Ele disse que reconectar-se com ela havia começado por acaso, que ela entrou no grupo de jogos e começaram a conversar, e antes que percebesse, aquilo havia se tornado uma rotina. Afirmou que não foi intencional, que não percebeu até onde tinha chegado, até agora. Mas o estrago já estava feito. Ainda estava processando o que ele havia dito quando alguém bateu na porta. Por um segundo, nós dois congelamos, pegos de surpresa pela interrupção repentina. Chris se levantou para atender e quando abriu a porta, lá estava sua mãe. Ela parecia exatamente o tipo de pessoa que tinha vindo para consertar as coisas. Estava segurando um presente embrulhado nas mãos com um sorriso forçado no rosto, enquanto entrava sem esperar por um convite. Chris me pediu para deixar isso ontem, mas acabei esquecendo, disse ela, entregando-me a caixa. Espero que isso compense tudo, disse a mãe de Chris. Eu olhei para ela, depois para Chris, em seguida para o presente. Algo na forma como ele se mexeu nervosamente me dizia que isso não iria acabar bem. Relutantemente abri a caixa. Quando vi o que estava dentro, senti como se o ar tivesse sido sugado da sala. Era o disco de vinil vintage que eu tinha passado semanas procurando para o pai dele, aquele que eu havia buscado com tanto cuidado, sabendo o quanto significaria para ele. Minha primeira reação foi pensar que, de alguma forma, os presentes haviam sido trocados, que talvez a mãe de Chris tivesse embrulhado o presente errado. Mas quando olhei para Chris, sua expressão me contou tudo o que eu precisava saber. Ele tinha pegado o presente que eu comprei, reembrulhado e planejava dá-lo de volta para mim. Ele gaguejou algo sobre ter ficado sem tempo e como retribuir o presente faria as coisas mais simples. Mais simples. Como se roubar meu presente cheio de significado e apresentá-lo como se fosse dele fosse algo além de preguiçoso e insultante. O rosto da mãe de Chris caiu quando ela percebeu o que havia acontecido. Pela primeira vez, eu acho, ela realmente entendeu quão pouco esforço Chris estava colocando em tudo, não apenas comigo, mas com a família dele e com a vida em geral.
Ela parecia mortificada e, pela primeira vez, não correu para defendê-lo. Em vez disso, desculpou-se discretamente e saiu, murmurando algo sobre nos dar espaço. Assim que a porta se fechou atrás dela, eu desmoronei. As lágrimas vieram rápidas e fortes, e não havia como segurá-las. Mas não eram lágrimas de raiva. Eram lágrimas de exaustão, de coração partido. Eu sentia como se tivesse chegado ao meu limite, como se não conseguisse mais manter tudo junto. Chris apenas ficou ali, olhando atordoado, como se não soubesse o que fazer. E então, para minha surpresa, ele se sentou ao meu lado e começou a chorar também. Ele se desculpou, realmente se desculpou por tudo. Por ter me dado como garantida, por estar tão desconectado, pelo jeito como ele lidou não apenas com o Natal, mas com todo o nosso relacionamento ultimamente. Disse que estava se sentindo sobrecarregado com o trabalho, que tinha escapado para o mundo dos jogos em vez de lidar com suas emoções e que reconectar-se com Amanda tinha sido uma distração que ele agora profundamente lamentava. Ele disse que não tinha sido justo comigo, que eu não merecia nada disso, e que ele queria consertar as coisas. Pela primeira vez, parecia que estávamos tendo uma conversa honesta. Não foi bonito, não foi fácil, mas foi real. Eu disse a ele o quanto ele havia me machucado, como eu me sentia invisível, como se sempre fosse eu quem carregava o peso do nosso relacionamento enquanto ele simplesmente seguia o fluxo. Disse a ele que precisava ver mudanças reais, não apenas promessas vazias. Ele disse que entendia e que estava disposto a fazer o que fosse necessário para consertar as coisas. No final da noite, eu não sabia exatamente como me sentir. Ainda estava com raiva, ainda magoada, mas também aliviada. Pela primeira vez, parecia que ele estava realmente presente, que ele estava me vendo e me ouvindo de uma forma que não fazia há muito tempo. Disse a ele que ainda não estava pronta para desistir de nós, mas que esta era sua última chance. As coisas precisavam mudar, e ele precisava me mostrar que estava disposto a fazer o trabalho necessário. Naquela noite, aquecemos o jantar de Natal intocado que estava na geladeira. Sentamos à mesa juntos, conversando calmamente sobre como queríamos que nosso futuro fosse. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.